Yeah. Agora nós vamos entrar para a nossa aula 4, porque nós falamos sobre habilidades, nós falamos sobre valores, que está tudo relacionado sobre a vida do líder. O líder, ele precisa estar, né, com essas áreas aí em checklist. Não é porque você se tornou líder que isso aqui está resolvido na sua vida. De vez em quando você vai precisar voltar nisso daqui, tá? Principalmente na questão dos valores, principalmente nessa áreazinha aí, né, de sondar o nosso coração, de olhar como que quem eu sou em Deus, eu não sou aquilo que eu faço. E por que muitas vezes eu estou fazendo tantas coisas? Qual é o propósito dessas coisas? Nós precisamos estar com essas coisas, né? Assim, todas com uma resposta. Todas elas precisam estar respondidas, porque se não há uma resposta para isso, então você está fazendo coisa aí sem propósito. Às vezes você está fazendo por quê? Porque está todo mundo fazendo e se eu não fizer, eu vou estar fora. Existem aquelas pessoas que querem aparecer, não é? Necessidade de se sentirem aceitas. E aí elas vão fazer tudo o que pedirem a elas. Porque, é assim que eu me sinto aceito. É assim que eu sou amada. É assim que eu sou vista. E ela está fazendo, mas sem um propósito. Aquilo ali não está acrescentando nada na vida dela, mas somente alimentando uma área que deveria ser tratada. Uma área que precisaria de uma ajuda, de um olhar clínico, de um olhar específico para aquilo ali, para ser tratado dentro de si. Tá? Então, o líder, ele precisa sempre estar olhando essas áreas. Né? Quem eu sou em Deus, como que está a minha vida com os meus irmãos, existe algo ainda que eu preciso tratar. Eu estava falando essa semana com os meus pais, né? A palavra de Deus, ela fala assim, algo que talvez, muitas vezes, a gente não para perceber. A gente acha que perdoar, né, é somente quem nos ofende, né? Se fulano falou alguma coisa contra mim, ele que venha me pedir perdão. Se ele está sentindo alguma coisa, ele que venha falar comigo. A palavra de Deus fala o contrário. Né? Se você tem uma oferta para entregar no altar do Senhor e sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Não está falando que você está magoado com o seu irmão. Mas está falando que se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não oferte. Deixe a sua oferta no altar, vá até o seu irmão e se conserte com ele. Pergunte, está acontecendo alguma coisa, meu querido? O que foi que aconteceu? Estou ouvindo, estou sabendo disso e disso e disso. Se preciso, né, chame pessoas importantes que eu diga assim, pessoas líderes, né, maduros, chame pessoas para estar sentando junto. Eu estou sabendo que aconteceu isso, isso e isso, e você está magoado comigo. O que eu fiz? Eu tenho um direito de falar o meu ponto de vista também. E aí a palavra de Deus fala, depois disso, pegue a sua oferta e entregue no altar do Senhor. Então, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vá até ela e se conserte. Então, líder, isso é maturidade. Isso é maturidade, não é pensar, fulano que está, ele que gerencia as emoções dele lá. Né? Ele que aprenda a lidar lá e venha conversar comigo. Não, maturidade, tentar resolver as coisas da melhor forma possível. Tá bom? A palavra de Deus fala sobre isso. Aula 4, vamos entrar nessa aula agora que nós vamos falar sobre esse círculo de ouro. Aqui você vê um círculo, né? Um ponto principal dentro dele. E aí esse ponto ele vai aumentando e cada ponto e cada círculo ele tem uma pergunta. Ele tem algo que
que vai perguntar sobre algo específico, porque isso aqui é um propósito. E cada parte desse propósito, ela tem uma pergunta. E nós precisamos responder essa pergunta para atingir o nosso alvo. Então, vamos lá. Identifique sua real motivação para liderar. Eu falei sobre isso, né? Que existem pessoas que estão servindo, estão no ministério, estão como líder, mas muitas delas estão por quê? Pela questão de achar que é um cargo de autoridade. Eu sou líder. Tadinho dele, não sabe? Não sabe de nada. Pensa assim, né? Eu sou líder. Eu vou ser vista para as pessoas assim. Caraca, o Guilherme é líder. Adolescente, ele é líder. Não é? Nos traz um status? A palavra? Só a palavra. Só a palavra, porque a responsabilidade que traz por trás disso daí é muito maior, né? Mas as pessoas muitas vezes estão olhando só o status disso daí. Então, qual é a sua verdadeira motivação? E aí, tem algumas perguntinhas aí que você precisa fazer antes de se tornar líder para sondar a real motivação do seu coração, né? Qual é a sua real motivação para liderar? Você está querendo visibilidade? Tem fome de holofotes? Quer ser o chefe? Quer mandar nas outras pessoas? Quer servir? Quer servir a quem? A você mesmo? Aos seus propósitos pessoais? A Deus? Às pessoas? Enfim, por que você quer realmente liderar? Você precisa responder a essas perguntas aí, mas responder de uma forma, queridos, quebrando todos aqueles paradigmas lá, porque eles podem bloquear algumas coisinhas aí no seu coração e você ter dificuldade de sondar algumas áreas mesmo que eram para ser sondadas, tá? E as respostas a essas perguntas, elas são cruciais, mas não procure na sua cabeça as respostas racionais, porque elas geralmente vão mascarar as nossas motivações secretas. Então, você tem que perguntar, assim, é uma sondagem minuciosa, tá? Que eu falei aqui para vocês na aula passada. Minucioso é olhar de forma bem específica, sem deixar nada, nenhuma área sem ser vasculhada, sem ser olhada, né? Como se fosse fechar esse prédio aqui, né? Precisa fiscalizar todas as áreas. Vai ter que olhar cômodo por cômodo para saber como que está. E assim é que nós falamos, né? Então, fazer uma sondagem minuciosa no seu coração, olhar todas as áreas, deixar nenhuma passar despercebido para saber qual a real motivação para você se tornar líder. Por que que você chegou até aqui, nesse curso de liderança? O que te motiva? O que te traz aqui? E aí, eu falei para vocês que esse centro aqui, né, é um propósito. Existe um propósito. E aí ele responde a pergunta, por quê? Qual é o propósito da sua liderança? Qual é o propósito da sua liderança? Por que que você está entrando nessa trajetória como líder? A liderança pode ter propósito político, empresarial, espiritual e diversos outros. Mas, né, o propósito da liderança espiritual na igreja é o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que eles desempenhem bem o seu serviço para a edificação e crescimento do corpo de Cristo. É um tipo de liderança especial, de consequências eternas. Há exigências bíblicas bem definidas para o seu exercício, e ela não deve ser exercida por pessoas que não satisfaçam seus pré-requisitos.
Então, são pessoas, né, que têm... É uma vaga que tem pré-requisitos. E aqui, o nosso primeiro requisito que eu falei para vocês, que se pudesse resumir, né, o que é ser um líder, na aula passada eu falei para vocês, resume em servir. Servir ao outro, né? É o principal requisito. Você tem habilidade, né, para servir? Você tem um coração disposto a servir ao outro? Então, né, esse é o primeiro pré-requisito. E aí, o propósito da liderança, nós podemos ver aqui na vida de alguns personagens. E aí, você pode usar isso como um exemplo para a sua vida. Eu achei muito interessante isso aqui na apostila de vocês, né? Aqui está falando sobre a vida de Moisés. Olha aí na sua apostila. Moisés, ele foi... Qual foi o propósito na vida de Moisés? Moisés é conhecido como quem? Quando fala de Moisés, o libertador. Né? Moisés era o libertador. Ele foi tirado, né, dali, foi treinado para libertar um povo. Então, Deus usou circunstâncias, muitas vezes naturais, ordinárias, que aconteceram no dia a dia de Moisés, treinando ele para futuramente usá-lo em um propósito. Né? Olha aí, ó, na sua apostila, Moisés. Libertar o povo de Deus do Egito e levá-lo para Canaã, preparando-o para deixar a idolatria e servir somente ao único Deus. Esse era o propósito, né? Esse era o propósito da vida de Moisés, libertar. Então, você, líder, tem que ter um propósito específico na sua vida. Qual é o seu propósito? Por que eu estou liderando? Por quê? Aí tem que responder essa perguntinha aí. Moisés, ele sabia. Deus está me treinando para eu libertar. Deus está me treinando para libertar um povo. João Batista, ele foi treinado para quê? Preparar o caminho. E ele declarava isso, né? João Batista, ele falava isso claramente. Eu sou aquele que vou preparar o caminho. Depois de mim vai vir outro, né? Vai vir um outro aí que é maior do que eu. Então, saber especificamente aonde você vai atuar. Então, João Batista preparou o caminho para o Messias, chamando o povo a se arrepender e se converter dos seus pecados para Deus. Paulo, o propósito de Paulo era estabelecer e edificar em Cristo a igreja gentílica. Paulo era aquele, né, que foi usado por Deus, né, para abrir novas frentes missionárias aí, né? Era o apóstolo. Deus estava o treinando para isso, com esse dom de apostolado. E aí, liderar para Deus é uma tarefa espiritual. Liderar uma empresa, uma repartição pública, um partido político pode ser tão sagrado quanto liderar uma comunidade cristã, um ministério na igreja, a família. Ao exercermos liderança, devemos fazê-lo na perspectiva divina. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, nós temos que ter isso em mente, que nós não estamos fazendo para pessoas, mas nós estamos fazendo para Deus. Você não está fazendo o que você faz para as pessoas. Se você está com essa mente, né, de que você está fazendo para pessoas, está errado, porque você está fazendo primeiramente para Deus. Então, precisamos fazer com excelência, porque é para a melhor pessoa do mundo, né? É para o nosso Deus. E, no entanto, precisamos entender que a liderança espiritual da igreja, como o corpo vivo de Cristo, é um tipo especial de liderança. Não deve ser confundida com a administração da organização eclesiástica, que também chamamos de igreja. E aqui nós entramos nesse outro círculo aqui. Como que nós vamos fazer isso? Como que eu vou liderar? Como que eu vou exercer a minha liderança? Aí, desse propósito aqui, você parte para esse círculo maior.
Então, existe um propósito na sua vida que você tem que identificar qual é esse propósito, né? E aí você vai expandindo. E agora, como que eu vou exercer essa liderança, né? Quais são as estratégias que eu usarei para exercer esse propósito que Deus me deu? E aí, eu acabei de falar com vocês aqui algumas coisas, né? Eu falei sobre as circunstâncias ordinárias que Deus usa nas nossas vidas. Às vezes, Deus vai trazer situações que vão te treinar para um propósito específico lá na frente. E, às vezes, quando nós estamos passando por essas circunstâncias ordinárias no nosso dia a dia, nós não entendemos. Nós não entendemos isso, mas Deus está nos preparando para um propósito muito maior lá na frente. O Marcelino, né? Marcelino, desde novo, ele tinha esse jeito líder nato, né, na vida dele. Mas, muito novo, o Marcelino ele se tornou sócio de uma empresa. Ele se tornou sócio de uma empresa e, depois disso daí, ele conseguiu abrir algumas empresas. Logo quando nós nos casamos, ele conseguiu abrir algumas empresas no norte do estado. Então, ele abriu uma empresa em Linhares, ele abriu em São Mateus, Pinheiros, Eunápolis, foi indo aí para o lado da Bahia, né? Ele abriu essa empresa. Então, ele era um administrador. Ele é formado nessa área de administração e também na área de tecnologia, né? Na área de TI aí. E Deus foi treinando ele dentro disso daí, usando as circunstâncias ordinárias nesse senso de administração. Por quê? Porque Deus queria colocar uma igreja nas mãos dele. Vocês conseguem ver as coisas se encaixando? Né? Hoje, para ele, é muito fácil, estou dizendo assim, gente, tá? Fácil no sentido figurado da palavra, tá? Não no sentido literal, não. Hoje é muito fácil para ele administrar uma igreja. Por quê? Porque ele já administrou uma empresa. Ele já falhou em algumas áreas na empresa. E lembra que eu falei para vocês que a liderança profissional, ela não está longe da liderança ministerial? Por quê? Porque a nossa vida, nós desenvolvemos vários tipos de liderança. Nós lideramos nossa família, nós lideramos pessoas nos nossos relacionamentos, né? Todo tempo você está liderando alguma coisa ou sendo liderado por alguém. Todo instante na nossa vida está acontecendo isso, né? Se a gente olhar essa palavra aí, liderança, ela está com a gente o dia inteiro, a hora inteira. Todo tempo tem alguém influenciando você ou você está influenciando alguém. E aí, Deus usa essas circunstâncias ordinárias nas nossas vidas. Volta aí para a sua apostila. Vamos ver alguns exemplos, né, dessa fase aí de circunstâncias ordinárias. Que essa fase aí das circunstâncias ordinárias é como se fosse em uma área inconsciente das nossas vidas. Nós vamos fazendo isso no nosso dia a dia. Ordinário está relacionado ao comum. Você vai fazendo isso no seu dia a dia, de uma forma inconsciente. Quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz? Abre o olho, né? Muita gente fala. Mas a primeira coisa que você faz? Levanta, vai no banheiro, escova os dentes, depois toma café. É ordinário isso, né? É comum. Você faz no dia a dia e de uma forma inconsciente. Por quê? Já está habituado a fazer isso. E algumas coisas na sua vida você faz também porque é comum. Algumas circunstâncias comuns acontecem na sua vida no dia a dia. Só que Deus usa essas circunstâncias para te preparar para um propósito lá na frente. Deus está te preparando para alguma coisa e você tem que estar atento a isso. Pegando esses links na sua vida, né? Porque o seu propósito, muitas vezes, está ligado
a essas circunstâncias ordinárias. Aí você vai entender melhor aqui. Ó. Vamos lá, na vida de Moisés. Né? Qual era o propósito de Moisés, que eu falei para vocês? Libertar o povo. Né? E aí, então, vamos ver lá nessa fase inconsciente de Moisés, que foi a fase em que Deus usava circunstâncias comuns na vida de Moisés. Ao ser salvo da morte e das águas, alguém poderia imaginar que ele se tornaria o libertador do seu povo? Não, mas Deus tinha um propósito na vida dele, que era libertar aquele povo. Então, Deus já poupou a vida dele. Na medida que foi crescendo como príncipe no palácio real, gente, era para Moisés estar morto. E olha onde que Deus coloca Moisés. Dentro de um palácio. Foi criado junto com aquele que tinha mandado matar todas as crianças. Olha as coisas se confundindo aí. Será que conseguia perceber, em meio às circunstâncias ordinárias, a mão divina o preparando para liderar futuramente o povo de Deus? E ao pastorear rebanhos no deserto para sustentar sua família, será que passava por sua cabeça qual o propósito de Deus para ele em tudo aquilo? Deus usou, né, desde lá do Egito, quando ele foi criado dentro do palácio. Aí ele foge, né, porque acontece aquele assassinato. Ele foge para o deserto e vive ali no deserto, pastoreando ovelhas. Uma pessoa foi criada dentro do palácio, uma pessoa culta, porque ele tinha estudo. Moisés não era uma pessoa leiga, Moisés era uma pessoa influente, era uma pessoa dotada, né, de ensino. E aí a pessoa está lá pastoreando, não desmerecendo, gente, a função. Mas, se você olhar, né, uma pessoa hoje que tem um estudo e uma pessoa que não tem um estudo, você olha e você fala bem assim, não está no mesmo nível. Né? E aí, ele é levado para pastorear ovelhas, um rebanho de ovelhas lá no deserto. Deus o preparando já para quê? Para lidar com aquela multidão, não é? Para libertar aquele povo. Então, são circunstâncias ordinárias, circunstâncias comuns que Deus usou. Eu sei que está todo mundo aí pensando assim, o que Deus está fazendo na minha vida? O que Deus está fazendo ali quando eu estou colocando cílios naquelas mulheres? O que Deus está falando comigo? Como que Ele pode usar isso? Né? Cada um aí tá pensando isso daí, porque eu fiquei pensando quando... E aí, na fase consciente de Moisés, foi quando? Foi quando acontece o chamado divino na vida dele, né? Aparece aquela sarça ardente se queimando lá e não se consumia. Ali ele abriu os olhos e entendeu, Deus está me chamando para um propósito. E Ele já está me preparando para isso, Ele já me preparou para isso. Ele poupou a minha vida, me fez ser criado dentro de um lugar onde eu conheço tudo, eu sei como funciona, né? Ele sabia como funcionava ali, as leis do Egito, ele sabia como funcionava o palácio, ele sabia como que Faraó governava, ele sabia tudo isso, e também sabia liderar um rebanho. Sabia lidar com as ovelhas enjeitadas, lá no sertão fala enjeitada, com as ovelhas enjeitadas, né? As ovelhas birrentas lá. Qual é o próximo aí? Davi. Davi era um homem, né, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas vamos lá na vida de Davi. Qual foi a fase inconsciente da vida de Davi? Até o tempo em que se pastoreava ovelhas no deserto, será que fazia alguma relação entre essa atividade e governar uma nação? Aquele homenzinho, né, que ficava ali com as ovelhazinhas, quando Samuel chamou, falou bem assim, existe mais algum filho? Aí os irmãos, aí o pai de Davi, né, Jessé, fala bem assim, tem um outrozinho lá, que é uma criança ainda que fica cuidando de umas ovelhazinhas, né? E o irmão de Davi, né, fala para ele, quando ele aparece lá no confronto, né, na guerra lá, por que você não vai cuidar daquelas suas ovelhas? Desmerecendo, né, a posição de Davi. Que lições fundamentais de liderança de pessoas de Deus
estava ensinando a esse jovem nas circunstâncias tão comuns de pastor de rebanhos do seu pai? Será que ele imaginava que Deus o podia estar preparando no deserto para vir ser um rei guerreiro e conquistador? Gente, o homem enfrentou urso e leão. Pensa, não ia enfrentar Golias? O menino, né? Não é o homem, ele era um menino. E ele fala isso. Quando Saul fala, né? Ele fala, né? Saul fala, mas você vai? Eu já enfrentei urso e leão, já salvei as minhas ovelhas das garras de um urso e de um leão. Então, o homem não vai enfrentar um gigante? O que é um gigante? Deus estava o preparando para isso, ele tinha coragem. Né? Não é qualquer um que vai, não, gente. Eu vou correr do leão. Eu vou correr do leão. E aí, qual é a fase consciente da vida de Davi? A partir do momento em que foi ungido pelo profeta Samuel. Foi a fase que ele entendeu, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem algo específico na minha vida. E aí, ele está usando as circunstâncias ordinárias para nos aperfeiçoar. E aí você tem mais aí a vida de Saulo, né? De Paulo. Paulo foi treinado aí nas cadeiras, né? Juntamente com as pessoas cultas da época dele, né? Era uma pessoa de ensino, era uma pessoa que falava bem, era uma pessoa que se expressava bem. Por quê? Porque Paulo foi levado, né, a vários lugares e ele lidava com a influência romana. Então, Deus preparou Paulo para isso daí. Qual foi a fase consciente da vida de Paulo? A partir do encontro com o Senhor ressuscitado no caminho de Damasco. E aí, líder, você, qual é o seu propósito? Quais são as circunstâncias ordinárias que Deus está usando para te treinar para o seu propósito? É uma fase inconsciente e uma fase consciente. A fase consciente é quando você entende que você foi chamado para um propósito. E a fase inconsciente é quando você vê as circunstâncias ordinárias, as circunstâncias comuns que acontecem no seu dia a dia, mas Deus está te preparando para esse propósito. Deus está te usando para esse propósito. Talvez Deus falou com o Guilherme assim, eu vou te levantar como pastor de um rebanho. E aí, esse é o propósito, pastor de um rebanho. E aí o Gui fala bem assim, tá, Deus, mas quando vai chegar esse dia? E como é que vai ser? E Deus já está preparando, colocando uma escola ali para ele. As circunstâncias ordinárias. O dia a dia está falando tudo. As placas estão aí. Deus vai usando isso para treinar as nossas vidas. E nós não podemos agora deixar essas coisas passar despercebido. Tá bom, queridos? Então, é isso daí, ó. Propósito. E aí, como que Deus está fazendo na minha vida para eu chegar nesse propósito? Quais são as estratégias que Deus está usando? Estamos no como. E agora, você compreende as qualidades do líder cristão? O líder ele precisa ter algumas qualidades, né? Nos dias em que vivemos, parece cada vez mais comum, na grande maioria das igrejas evangélicas, a prática de se escolher líderes com base apenas nas suas habilidades. Toca bem, ensina bem, canta bem, então está apto para o ministério. Mas não é assim, né? No entanto, essas habilidades elas só produzirão bons frutos se estiverem respaldadas pelas qualidades exigidas para a liderança no reino de Deus. E aqui estão algumas delas, né? É empático com seus liderados. O que é empatia, gente? Se colocar no lugar da pessoa, né? Pensar como a pessoa pensaria, né? Eu falo, né, não é só se colocar no lugar, porque se colocar no lugar do outro é tirar ele
da pessoa daquele lugar, mas é ser, né? Tentar ser aquela pessoa naquele determinado momento, né? O que ela está sentindo, da forma que ela está se portando, tentar trazer a vida daquela pessoa um pouco para si, né? Realizar sua liderança no poder do Espírito Santo. Forte isso aqui, hein? Realizar sua liderança no poder do Espírito Santo. E aqui eu compreendo o seguinte, que por mim mesmo eu não posso fazer. Eu não tenho a capacidade de liderar por mim mesmo. Eu falei com vocês que liderança ela é desenvolvida, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu não nasci para ser líder. Mas nós desenvolvemos a liderança. Existem os líderes natos, mas existem as pessoas que, ainda bem, né, que a liderança ela pode ser desenvolvida. Porque acontece isso no seu serviço, quando você é promovido, e você não fala isso. Mas eu não nasci para ser líder dessa área. Eu não nasci para ser encarregado. E por que na igreja a gente fala isso? Né? Mas eu não nasci para liderar. Mas lá no serviço você quer uma promoção. No serviço você quer uma promoção. E por que no reino de Deus nós achamos? Porque é desenvolvido. Você vai desenvolver as habilidades necessárias. Cada área dessa daqui, existe uma habilidade necessária. E lá na sua empresa, deve ter esse quadro aí, né? Os cargos, e dentro de cada cargo, as habilidades necessárias para aquele cargo. E aí você sabe que para você mudar, né? Dentro do organograma, para você alcançar um outro nível, você precisa desenvolver aquelas habilidades, e muitas vezes você se esforça para isso. Meu Deus, como você se esforça? Você faz cursos, que às vezes são exigidos os cursos. Então, por que dentro do reino de Deus nós não podemos fazer isso? A liderança ela é ensinável, a gente aprende. Então, você precisa entender isso. Talvez eu não tenha as habilidades necessárias agora, mas eu vou desenvolver essas habilidades. E aí que nós entendemos que quem realiza é o Espírito Santo, é o poder dele nas nossas vidas. É ele através de nós. Outra qualidade, perseverar nos projetos de Deus. A perseverança, ela caminha junto, né? Não desistir, não parar, não retroceder, mas ser constante. Falei, se você chegou até aqui, é porque você lutou contra muita coisa. Você lutou contra muita coisa para chegar até aqui, porque olha aí essas outras cadeiras. Muitos desistiram. Não foi à toa que você chegou aqui. Então, não é tempo de retroceder, é tempo de avançar. Quando você se tornou líder, você chegou em um ponto da sua vida que não tem mais como você olhar para trás. Lembra? Olhou para trás, não tem como. Existem pessoas que estão atrás de você, que estão espelhando em você. Estão olhando para você e falando assim, vai, porque eu estou aqui, porque você um dia me incentivou a estar aqui. Existem pessoas que, se determinada atitude sua, determinada decisão sua, vai influenciar na vida delas lá atrás. Então, você precisa, como líder, estar atento e perseverar dentro disso nos projetos de Deus. Não desanimar, não esmorecer. Acontecem esses momentos nas nossas vidas, mas são momentos em que nós precisamos buscar em Deus forças, e Ele falou que nos ajudaria. Tá? Valorizar a oração no secreto, o líder ele precisa ter essa vida com Deus, ele precisa buscar isso, porque é isso, esse que será o combustível, isso que alimentará, né? Para nós alimentarmos outras pessoas, nós precisamos estar alimentados. Ninguém vai para uma maratona sem se alimentar, né? Porque ele sabe que vai demandar muita energia ali. Então, a pessoa que faz a maratona, ela sabe que ela precisa se alimentar e repor as energias, né? Assim somos nós. Alimentar uma multidão demanda energias. Então, precisamos ir à fonte, que é Deus. Buscar a mansidão e a humildade de coração.
falamos sobre isso, né? E outra qualidade é que ele é íntegro e cheio de sabedoria divina. A palavra de Deus fala que nós precisamos buscar e pedir isso a Deus. Espírito de sabedoria. O líder ele precisa, nas suas orações, na sua vida com Deus, pedir ao Espírito Santo que dê a ele sabedoria. E aí, gente, nós falamos tanto sobre isso que quando nós pedimos a Deus coisas, né, situações, né, ai, Deus, dá-me paciência. O que Deus vai te dar? Problemas para você desenvolver a paciência. E se você está pedindo a Deus sabedoria, também vão vir situações sobre a sua vida que Deus vai te dar a oportunidade de você desenvolver sabedoria. Né? Às vezes, como que você acha que vai vir sabedoria sobre a sua vida? Vão vir desafios para você. Nossa! Vão vir desafios. Né? E aí você não entenda como é o inimigo lançando seta sobre a sua vida, não. É Deus te dando a oportunidade para você desenvolver sabedoria. Se você está pedindo, Ele vai te dar a oportunidade de você desenvolver isso. Né? Lembra lá? Salomão, com as duas mulheres, lá, as grávidas, as que estavam com o bebê novinho, né? Uma passou por cima do próprio filho e pegou o filho da outra e levaram lá em julgamento. Aí Salomão foi e falou bem assim, então parte a criança no meio e dá uma parte para cada uma. Aí a mãe verdadeira foi e falou assim, não, então se for para matar a criança, deixa com ela, pelo menos a criança vai ficar viva. E aí Salomão fala, então você é a mãe, porque a outra não se importou se matasse a criança, você é a mãe. Sabedoria são problemas para resolver. Né? Então, sua célula está dando lá dor de cabeça, sua célula está com dificuldade de multiplicar, oportunidades de você desenvolver sabedoria em Deus. Peça a Ele, Deus, já que está tendo essas situações, me dê sabedoria para resolver. Me dê sabedoria e agora eu preciso desenvolver isso daí. Amém? E por último, mas não menos importante, a última parte do círculo, né? O quê? Esse o quê aqui, ele faz a pergunta, para quê? Qual é o objetivo? Nós falamos sobre propósito, o porquê aqui, né? O propósito. Esse como aqui são as estratégias. E esse o que aqui é o objetivo. É o objetivo final que aquilo ali vai alcançar. O propósito que usará estratégias para alcançar um objetivo. O líder ele precisa ter esse objetivo muito claro na vida dele, né? E aí, qual que é a base da liderança no reino de Deus? É o amor a Cristo. O objetivo é realizar as coisas porque nós amamos a Cristo. Porque Jesus fez a mesma pergunta 3 vezes seguidas a Pedro, né? Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Quando Jesus leva lá, né? Quando Jesus leva Pedro, lá para aquela praia novamente, né? Pedro tinha voltado a fazer o quê? Pedro tinha voltado a pescar. Uma coisa que ele tinha abandonado, porque Jesus falou para ele que ele seria pescador de homens. Né? Então, Pedro tinha voltado a pescar. Pedro estava lá, tipo assim, não quero liderar mais, essa Batista Central só dá problema. Essa central só dá problema, é pepino. E voltou a pescar. E aí Jesus chega para ele lá, aparece para ele nesse momento para restaurar o propósito na vida dele. O propósito que havia, né, naquele momento ali se esvaído, né? Ele tinha perdido o propósito sobre a vida dele.
Seu propósito não é estar aí, Pedro. Qual o propósito que estava sobre a vida de Pedro? Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Sobre você, Pedro, é você que vai estabelecer a igreja na face da terra, é através de você, através da sua vida. Então, sai dessa água, né? Aí dentro dessa água que você vai fazer isso. Para de ficar pescando peixe. Então, Jesus vai lá restaurar a vida de Pedro para um propósito que ele havia perdido. Como, Deus? Se o Senhor morreu e eu tenho culpa dentro disso, né? Havia uma culpa dentro de Pedro. Eu tenho culpa nisso porque quando você falou lá, eu falei que eu daria a minha vida para você, por você. Eu falei, né, que não precisava só lavar os pés, né? Mas que se fosse preciso, lavasse o corpo inteiro, mas se fosse preciso também, eu morreria. E na hora que perguntaram se eu te conhecia, eu falei que eu não te conhecia. Né? Então, ele estava se sentindo culpado dentro daquilo ali e perdeu completamente o propósito da vida dele. E aí Jesus queria restaurar isso na vida de Pedro, o propósito e as estratégias para ele alcançar o objetivo final na vida dele. Né? E a resposta de Pedro estava na ponta da língua: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porém, o mestre queria levar o discípulo a refletir no significado e na profundidade da sua resposta. Tanto é que Jesus pergunta a ele 3 vezes. Né? Então, Jesus estava restaurando ali cada área da vida de Pedro. E aí tem uma questão que nós falamos sobre 2 tipos de amor, né? Que é o amor filéus e o amor agapau, né? Ágape. E são coisas assim um pouco completamente diferentes. Mas não era um sim racional que Jesus queria ouvir. As respostas racionais, elas mascaram facilmente nossas motivações ocultas. Quando está falando, né, das respostas que saem daqui, né, saem da nossa mente, elas não são respostas que sondam os nossos corações. Então, nós precisamos dar respostas que elas não saem completamente da nossa mente, mas elas vasculhem o nosso coração. Deveria ser algo brotando do mais profundo do ser. As palavras poderiam ser as mesmas, mas precisavam ser a expressão de uma alma contrita e rendida ao seu Senhor. Um amor incondicional, capaz de servir ao Divino Mestre, cuidando bem daqueles que pertencem a Ele. Um amor intenso e profundo, o suficiente para dar vida pelo Senhor e por aqueles que são dele, se isso for necessário. O amor ágape, né, a palavra fala lá no original agapau, mas é ágape, sacrificial, o qual transborda em direção aos liderados. É esse o propósito, né? É esse o objetivo final que Deus quer alcançar através da nossa liderança. Um amor que transborda em direção aos nossos liderados. Um amor sacrificial, gente. Um amor sacrificial. Vai exigir de nós sacrifício. Já tem exigido, não é mesmo? Para você estar aqui pela essa manhã, você teve que sacrificar alguma coisa. Talvez hoje era o seu único dia de descanso. Não é? Já está exigindo algumas coisas. E pode pensar que é coisa boba, que é coisa pequena. Para quem trabalhou uma semana inteira, não é. 1 horinha de sono a mais, 2 horas de sono a mais, né? É merecido, né? Mas você está demonstrando o quê? Que você ama aquelas pessoas qual você está à frente. E que você está aqui investindo em você e investindo nelas. Um amor sacrificial. Existe um objetivo por trás disso daí. E você está correndo atrás disso. Você está correndo atrás
desse objetivo, usando as estratégias que Deus tem te dado por conta de um propósito. Um propósito que Deus já deve ter falado ao seu coração aí qual é esse propósito. Tá bom? Então, a lição preciosa de liderança que aprendemos desse diálogo tenso e desconcertante com Pedro é a seguinte: se o líder cristão ama de verdade o seu Senhor e Mestre, se recusará a reinar sobre aqueles a favor dos quais ele deu a sua vida na cruz. Antes, servirá de boa vontade. Então, uma vida de serviço à liderança. Esse será o objetivo final. Através do serviço, servir aos nossos liderados. Amém? E aí, eu queria dar só uma palavrinha, né, que eu falei com vocês, que você, líder, precisa ter isso daqui na sua mente, de que quando você começa, né, você é líder de si. Quando você começa, você se converteu lá, né? Você fez o Descubra, você se batizou, e aí você se apaixonou por esse modelo de igreja que desenvolve a liderança nas pessoas, você estava aqui. Líder de si, era somente com relação à sua vida que você tinha que dar conta. E até isso existem algumas habilidades, tá, que você precisa lidar com relação à sua vida. Mas aí você conheceu a Academia de Excelência. Você falou, tem um negócio ali que prepara a gente. E aí eu vou fazer isso. E aí você entrou, você fez a Academia de Excelência, aí o seu líder olhou para você e falou bem assim, você vai ser o meu líder em treinamento. Você vai ser o meu líder em treinamento, porque quando eu multiplicar a minha célula, você vai passar a liderar essa célula. E aí aconteceu. A célula multiplicou e aí você começou a liderar outras pessoas. Você começou a liderar outras pessoas e aí vai vir isso daqui, ó. Algumas habilidades necessárias para você desenvolver, a gerência de tempo e alguns valores que vão estar aqui dentro de liderar outras pessoas. Habilidades específicas, serviços específicos. Depois eu vou passar para vocês, né? Vou pedir Marcelino para mandar para vocês as habilidades dentro de cada uma dessas áreas que você precisa desenvolver. Por quê? Porque você não pode misturar algumas habilidades e nem alguns valores, porque o líder de negócios, ele não lida com o gerenciamento de tempo do líder de outros, porque as necessidades e as demandas são diferentes. E ele precisa focar lá naquilo lá que ele precisa dar conta. Porque se ele deixou pessoas aqui para liderar outras abaixo dele, ele sabe que essas pessoas vão dar conta. E ele precisa dar conta para o negócio crescer, ele precisa dar conta das demandas que estão abaixo da sua função. Senão, se ele pegar tudo isso daqui, para que ele fez essa separação? Não tem sentido, né? E aí você tá liderando outros, está bombando, sua célula multiplicou uma vez, você foi lá e pegou mais líderes em treinamento, e foi multiplicando, e aí o seu supervisor, seu pastor, líder de rede, chega para você e fala bem assim, agora você precisa supervisionar essas 6 células que estão abaixo de você. Porque agora você já tem 5 pessoas para você fazer GD, e aí ele te torna um supervisor. Sua demanda vai mudar. As habilidades vão mudar. O gerenciamento do seu tempo também vai mudar. Agora vai ser diferente. Porque agora você é líder de outros, mas você também é líder de líderes. Porque você tem a sua célula, mas você tem líderes que estão abaixo da sua liderança. Então, o seu gerenciamento de tempo também vai ser diferente. Você vai precisar lidar com isso. E aí, o líder de negócios é o CEO, é aquele que chegou lá no patamar. Hoje nós temos um líder de negócio que está sobre nós, que é o pastor Marcelino.
E aí o gerenciamento de tempo dele é completamente diferente do nosso. Por quê? Porque ele não lida, né? Ele já não é mais questão, ele lidera, claramente, a sua vida, mas ele lidera outros, lidera líderes, mas esses daqui já estão fazendo um serviço para ele. E aí, para ele lá, vai chegar só esses aqui. Entende? Esses aqui vão chegar para eles. Então, o gerenciamento de tempo dele vai ser outro. E ele está focado também em expandir o ministério. Ele está focado em expandir em um todo, não somente áreas. Então, a preocupação dele, o propósito dele já é completamente diferente do propósito de vocês, que seriam multiplicar uma célula. Ele precisa multiplicar uma igreja. Entende? Líder do negócio. É como que vai expandir o negócio. Central Praia, Central Jaguaré, Central Sertão, Central para as Nações. É diferente. Eu hoje... minha célula lá no bairro de Fátima. Eu tenho mais um líder lá no Boulevard Lagoa. Eu tenho mais um líder. Essa é a minha expansão. A dele não, a dele é cidades, nações. Então, gerenciamento de tempo, de habilidades, são completamente diferentes. Entendido? Depois eu vou mandar para vocês direitinho o gerenciamento de tempo e as habilidades necessárias dentro de cada um. Fechado? Espero que vocês tenham gostado da aula de liderança. É um pouquinho enjoadinha, mas... porque vê muitas coisinhas, né? Assim, usa muito... Teve aulas que talvez vocês tiveram um tete-a-tete, né? Mas essas aulas que vão mostrando assim coisas, às vezes se tornam um pouquinho meio metódicas. É bem um pouquinho metódica, mas eu sou apaixonada por isso. E, principalmente, como eu falei para vocês, se fosse vocês, eu tirava uma fotinha, guardava isso, esse mapa mental, para vocês estarem sempre lembrando disso. Agradeço muito a oportunidade de vocês, tá? Tiver alguma dúvida que eu puder responder e souber, eu respondo. Se não souber, nós vamos procurar junto a resposta disso daí. Tá bom? Obrigada, gente. Deus abençoe. Você também que assistiu de casa, Deus te abençoe e obrigada por tudo.